Olá, gente, boa noite a todos. Vamos mais um conteúdo do edital Sensa Boa Vista, tá? Mentoria SUS para concurso, professora Nádia Salgueiro. Vamos para cima, ou melhor, bora para cima, tá? Hoje a gente vai falar sobre a enfermagem em centro cirúrgico. Fiquem atentos, tá, a esse conteúdo, porque ele cai muito em banca de concurso e com certeza não vai ser diferente na Sebrasp, tá? Então vamos seguir. Bom, a gente vai falar a definição, tá? Do que é a enfermagem atuante, né, dentro do centro cirúrgico, tá? A enfermagem clínica e cirúrgica, porque a gente sabe que o paciente, ele passa primeiro pela clínica para depois ser definido o destino dele pela cirúrgica, né? É uma área da enfermagem responsável por prestar assistência no período de internação hospitalar, clínica, pré ou pós-cirúrgica, tá? A gente vai conhecer um pouco sobre essa questão do pré, do trans intraoperatório e do pós-operatório, tá? Então, mas primeiramente a gente tem que classificar, né, que momento um paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, tá? Então, é muito importante vocês saberem a diferença entre emergência, urgência, a que é requerida, a que é eletiva, o que é opcional, tá? Então, quando você, um paciente ele vai dar entrada numa urgência, né, ou melhor, numa urgência e emergência, como num pronto-socorro, né, ou unidade de trauma, tá? A emergência, ela tem uma atenção imediata, tá? Porque pode correr o risco daquele paciente ir a óbito. Então, o tempo vale ouro nessa situação. Então, não tem essa coisa de estar esperando. Então, é imediata, senão o paciente pode morrer, tá? E a urgência, ela também é uma atenção rápida, mas ela pode esperar uma média de 10 minutos, tá? Para poder ter o atendimento. Isso quando você tem unidade de trauma. Mas existem alguns procedimentos cirúrgicos, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma apendicectomia, né? O paciente deu entrada com apêndice, né? E esse apêndice, ele tem que estar muito inflamado, mas ele não está supurado. Então, esse paciente, ele pode ser classificado como urgência. Por quê? Porque ainda pode você ter um preparo, você pode tomar antibiótico terapia, porque ele não está correndo risco de morrer, né? A não ser que essa apendicite seja muito supurada e ela possa romper e cair na cavidade abdominal do paciente, causando uma septicemia. Aí, nesse caso, ó, aí não tem como é, deixar na urgência, aí vai para emergência, né? Então, bora ver aqui, só um minutinho, só parando aqui. Ok, já vou retornar, que eu estou colocando aqui o pessoal na sala, né? Bom, retornando, tá? Só avisar para vocês que quando demora para entrar na sala é porque eu não estou conseguindo visualizar vocês para poder abrir a porta, tá? Por isso que é bom vocês entrar aqui na hora, que for assistir na hora, porque às vezes eu posso não ver você bater na porta. Bora lá, continuando. Então, quando ela é requerida, o paciente precisa realizar a cirurgia, né? Ou seja, eu quero fazer uma redução mamária, eu tenho umas mamas muito grandes, aí eu quero fazer essa cirurgia, né? Ou então eu estou com um problema na respiração, um adenose, eu quero fazer uma correção no meu nariz, então o paciente também pode ter essa requerida. Já a eletiva, tá? Ela é assim, o paciente precisa ser operado. Aí eu quero que vocês fiquem muito atentos, que cai muito em questão de concurso, essa questão da preparação do paciente pré, que aí você vai ter que saber o que que é um pré imediato e imediato, tá? Então guarda essa informação aí.
Então, o paciente ele pode ser operado. Vamos dizer que o paciente foi lá no médico, sentiu uma dor abdominal, aí o médico disse: Olha, você está com uma pedra na vesícula, então você vai ter que fazer uma colestectomia. Ah, então tem toda uma preparação, vai colher o exame de sangue, né? Vai ver se precisa fazer hemoderivados, e ele tem toda aquela preparação e vai agendar a cirurgia. Então, nesse caso, ele pode esperar, tá? Então, na emergência, é imediato, na urgência, pode esperar um pouquinho, tá? A requerida é ele que pede, o paciente, a opcional, essa é a decisão do paciente, né? Então, como assim? Olha, tem procedimentos que o médico fala assim: olha, você quiser tirar, você tira, mas não vai causar nenhum dano se você não mexer. Aí ele, não, então deixa quieto. Então, pode acontecer isso? Pode. Tem várias situações que o médico ele pede para o paciente optar. Então, só para poder vocês entenderem qual é a finalidade do tratamento cirúrgico, ela pode ser uma cirurgia eletiva, pode ser uma cirurgia de urgência, pode ser uma cirurgia de emergência, pode ser uma cirurgia curativa, paliativa, diagnóstica, uma reparadora, uma cirurgia reconstrutora, tá? Plástica, né? Ou seja, então qualquer motivo para fazer um procedimento estão aí, tá? Como eu falei, eletiva, o paciente pode esperar. A urgência, emergência, não tem como ele esperar, tem que fazer de imediato, tem que fazer logo, tá? A curativa é com a finalidade de curar o paciente, né? Por exemplo, se ele está com uma apendicectomia, vai fazer? Pronto, resolveu o problema, né? Curou ele daquele problema, né? A paliativa é para fazer apenas para amenizar algum problema, alguma situação, mas ela não vai curar, ela apenas vai só fazer com que aquele paciente tenha algum conforto, por exemplo, né? Diagnóstico é para saber o que está causando aquele dano no paciente. Vou dar um exemplo. Uma laparotomia exploradora, né? O paciente teve um trauma de abdômen fechado, né? E aí, esse trauma de abdômen fechado, o que que aconteceu com esse trauma de abdômen fechado, né? Deixa eu só mexendo aqui o pessoal na tela e eu apagar aqui. Então tá. Então, aqui voltando, né? Tem a gnóstica reparadora, né? O paciente precisou fazer uma reconstrução, assim, de repente, o próximo septo nasal, né? Tá com um nariz que esteja atrapalhando a respiração por causa da adenoide, então ele pode fazer, tá? A reconstrutora muitas vezes é plástica, paciente que teve uma queimadura, né? Faz um enxerto, tá? Então, essas são a finalidade do tratamento cirúrgico. Bom, aqui, voltando, falar da cirurgia eletiva, tá? É um tratamento cirúrgico que ele é proposto, mas a realização pode aguardar aquilo que eu falei, você pode esperar, tá? Pode ser programado. Por exemplo, uma mamoplastia, uma gastrectomia. Então, são cirurgias que você pode programar ela, tá? Não precisa ser logo de imediato. Na urgência, a diferença é que fique atento a questões de concursos públicos, porque as bancas elas podem colocar uma definição de urgência, mas colocando anunciado como era, afirmando que é de emergência. Então, eles gostam muito de fazer essa troca, tá? Numa cirurgia de urgência, o tratamento cirúrgico ele requer um atendimento, lógico, uma atenção maior, né? Mas ele pode ser realizado entre de 24 a 48 horas, como eu dei o exemplo da apendicectomia, né? Uma brida intestinal, então ele tem esse tempo, ele pode fazer de 24 a 48 horas esse procedimento. Já na emergência, não. Então, na emergência, ele precisa ser logo, imediato, senão o paciente pode vir a óbito, né? Como, por exemplo, o paciente que chega com uma arma de fogo, né, na região precordial, um hematoma subdural. As cirurgias ela pode ser classificada de acordo com a finalidade do tratamento cirúrgico. Então, não vão esquecer, tá? Cirurgia eletiva programada. Cirurgia de urgência e emergência entre 24 e 48 horas. Cirurgia de emergência imediata. Memorizou isso aí? Pronto, tá? Não vão esquecer. Com relação à finalidade, a cirurgia curativa, ela tem justamente o objetivo de corrigir, de extirpar qualquer coisa que esteja causando a doença naquele paciente, como eu dei o exemplo da apendicectomia, tá? Numa paliativa,
por exemplo, busca aliviar o mal, mas não tem cura. Paciente com câncer, por exemplo, um câncer de esôfago, né, um câncer de laringe, aí faz uma gastrostomia para poder ele comer, né? Porque ele não consegue comer pela boca. Então faz essa cirurgia, tá? Para poder aliviar esse sofrimento. O diagnóstico, como eu dei o exemplo da laparotomia, paciente tem um ferimento de arma branca ou um ferimento de arma de fogo, está tendo sangramento. Onde é que está sendo esse sangramento? Aí faz uma diagnóstica, né? Faz lá a laparotomia, né? Explora para ver onde é que está, né? Esse sangramento, e aí o médico vai corrigir, né? A cirurgia reparadora é uma reconstituição de uma parte do corpo lesada também, entendeu? Pode ser um queimado, um enxerto. A reconstrutora é mais cosmética, né? Que é a plástica, tá? Então, assim, só para vocês entenderem qual é a finalidade da cirurgia. Agora vamos para a parte propriamente que eu quero que vocês, gente, memorizem isso, tá? Que é algo que eles gostam muito de explorar, porque eles querem saber se você, candidato, sabe diferenciar essas fases. Você sabe diferenciar o que que é uma fase pré-operatória? Você sabe diferenciar uma fase transoperatória e intraoperatória, porque a intraoperatória ela está dentro do transoperatório, mas sabe que ele completa a outra fase, mas tem uma diferença, tá? E a fase pós-operatória. Então, bora para cima, que tem questão daqui a pouquinho, tá? Cuidados de enfermagem no pré-operatório. Então, quando você vê a palavra pré-operatório, você sabe que vai abranger desde o momento pela decisão cirúrgica, que é justamente o pré-operatório mediato. Olha, mediato, tá? Até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica, tá? Então, chegou lá no centro cirúrgico, já não é mais pré-operatório. Lembrando para vocês que tem uma classificação aí pré-operatória, até o pré-operatório mediato e o pré-operatório imediato, tá? Não vão esquecer disso. Vamos lá. Então, o que que é um pré-operatório mediato? Então, quer dizer, o cliente, quando ele vai lá no médico, o médico passa os exames. Olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. Então, você precisa fazer outros exames, fazer um exame de sangue, exame de imagem, entendeu? E aí ele vai correr atrás, né? Confirmou que ele vai fazer a cirurgia, vai fazer um tipo de um planejamento, né? Ou seja, ele vai planejar como é que vai ser essa cirurgia, né? Olha, você vai se operar disso, vai fazer isso, aquilo. Aí começa a corrida, né? Para providenciar toda essa documentação para ele poder fazer esse tratamento. Então, isso é um período pré-operatório mediato, tá bom? Que isso vai até, né? Até o dia que ele vai se internar, um dia antes, tá? Então, esse período ele vai até um dia anterior à cirurgia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje é segunda. Digamos que o paciente ele fez uma cirurgia hoje, 8 horas da manhã, né? Ele geralmente se interna um dia antes, ele se interna no domingo, né? 3 horas da tarde. Isso aqui é tudo um exemplo, tá? E aí, depois, né? O que que vai depois? Pegou o paciente, quando ele chega, né, lá na recepção, né, que é onde recebe, né, o paciente internado, e quando ele se interna, então, um dia antes da cirurgia, já não é mais o pré-operatório imediato, tá? Aí já muda, fica atento a isso, tá? Pré-operatório é imediato, que corresponde às 24 horas. Cuidado, viu, gente, que a gente já viu questão de concurso que em vez de colocar 24 horas, colocou um dia, tá? Um dia antes da cirurgia, entendeu? Cuidado, porque um dia tem 24 horas, tá certo? Só para ficar atento, tá? Então, quando você pensar pré-operatório mediato, ele vai desde o início, que foi o diagnóstico, o paciente precisa fazer a cirurgia, até, até um dia antes da cirurgia. Como ficou um dia antes da cirurgia, já não é mais pré-operatório imediato, tá? Guarda isso, viu? Pré-operatório é imediato, 24 horas antes. Paciente, por quê? Porque esse pré-operatório imediato corresponde que a enfermagem vai fazer a preparação dessa cirurgia, entendeu? Vai ver se tem medicamento
para fazer antes de entrar na cirurgia, vai orientar com relação ao jejum, vai fazer a limpeza intestinal, no caso, se for o esvaziamento vesical, vai passar uma sonda vesical de demora. A limpeza intestinal pode fazer um enema, né? Aí você tem o preparo da pele, né? E a aplicação de medicação pré-anestésica. Então, tudo isso acontece um dia antes da cirurgia, tá? Tem a tricotomia que vai fazer no dia, não faz um dia antes, que a gente vai falar um pouquinho isso mais na frente, tá? Só para lembrar para vocês aqui os cuidados pré-operatórios, assim, imediatos, na verdade, né? Que a gente orienta, que na verdade, imediato, vou fazer até essa correção aqui, tá? Que é justamente o jejum de 6 e 12 horas antes da cirurgia, vai prevenção de complicações com relação à infecção, né? Faz a questão da higiene pessoal. Ah, gente, e detalhe da tricotomia, tá? Guarda isso daí, viu? 2 horas antes, tá? Nada de fazer tricotomia um dia antes, tá bom? A gente sabe que pelas normas da própria Anvisa, você faz tricotomia 2 horas antes, tá? Vamos lá. Saiu do pré-operatório, agora vamos para o transoperatório, tá? Paciente saiu lá da clínica cirúrgica, chegou lá no centro cirúrgico. Então, compreende que desde o momento que o paciente é recebido lá no centro cirúrgico, tá? Até o momento do seu encaminhamento para a sala de pós-recuperação anestésica. Então, o transoperatório, o paciente, ele sai lá da clínica cirúrgica, tá? E quando ele chega no centro cirúrgico, já começou ali o período transoperatório. Recebeu ele no centro cirúrgico, o enfermeiro recebeu, pois lá começam os cuidados de enfermagem transoperatória, tá? E vai até quando ele chega na sala de recuperação anestésica, tá? Então, quando termina todo o procedimento cirúrgico, quando ele chega lá na sala de recuperação pós-anestésica, começa o período pós-operatório. Aí, dentro do transoperatório, tem um período que a gente chama de intraoperatório. Meu Deus, que período é esse? Então, é como fosse um subperíodo dentro do transoperatório. Como é que então é isso? Então, vai compreender desde o início até o final da anestesia. Você sabe que o paciente, quando ele chega no centro cirúrgico, ele fica um pouquinho na sala de recuperação pós-anestésica, ou então ele vai logo para a sala operatória. Quando ele chega lá na sala operatória, tá tudo começando o trânsito, tá, gente? E aí, quando chega lá no transoperatório, tá lá o paciente colocar no leito, né, lá na maca, né, ou melhor, na mesa cirúrgica, aí o anestesista vem e começa a fazer a anestesia. Então, esse período da anestesia, tá? Esse período da anestesia, o que que acontece com esse período da anestesia? Ele vai iniciar o início. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver que Tem o horas são chorinho, tem? agora. Chorinho. Então, vamos aqui. Voltando. Tive que sair aqui para apagar. Vamos lá. Então, esse período intraoperatório corresponde ao início, tá, da anestesia até o final da anestesia. O paciente está lá na mesa, tá, gente? Está lá na mesa cirúrgica. Antes de começar o procedimento, todo mundo sabe que primeiro vem a anestesia, depois vem o cirurgião, faz o procedimento. O cirurgião terminou, vem o anestesista para reverter, né, a anestesia, então, para poder fazer o paciente retornar, né? Então, esse período corresponde intraoperatório. Quando o paciente sai da sala de cirúrgica e vai lá para a sala de recuperação pós-anestésica, é que a gente começa o pós-operatório. Então, o que que você faz, enfermeiro, lá na tua assistência, né, junto com o circulante, que é o técnico de enfermagem, tá? Então, recebe o paciente no centro cirúrgico, né? Você vai apresentar seu paciente, vai verificar a pulseira de identificação e o prontuário, né? Você vai fazer essa checagem, tá? Vai confirmar as informações sobre o horário, se está de jejum, se tem alergia, entendeu? Se tem alguma doença anterior. Não são condutas seguras de segurança do paciente, tá, gente? A gente faz isso para saber se está tudo ok, para não acontecer os erros, né? Vai encaminhar o paciente lá para a sala de operação, vai colocar o paciente na mesa cirúrgica e vai deixar ele confortável e seguro para iniciar o procedimento, tá? E aí, na enfermagem, o que que você vai fazer, né? Então,
A enfermagem, que a gente fala assim, o circulante também, né? Vai circular a cirurgia, né? Lá, que é o técnico de enfermagem, né? Também o enfermeiro ele faz isso, de ficar circulando, né? Então, o circulante, que é o técnico, ele vai gerenciar toda essa operação, vai proteger o paciente quanto à sua necessidade de saúde e segurança, vai monitorizar essas atividades, componentes da equipe, checa as condições da sala de cirúrgica. Então, o circulante vai olhar se está tudo bem na sala cirúrgica, né? Se por acaso o oxigênio está funcionando, né? Se o fixador, né? O foco que é fixo, se ele está posicionado corretamente, né? Se o bisturi elétrico também está ok. Então, ele vai fazer toda essa função dentro da sala cirúrgica, entendeu? Vai montar a sala, vai circular e também vai desmontar ela, tá? Então, o circulante ele faz isso, ele arruma e depois ele desmonta tudo. Bom, só para poder a gente fazer esse breve resumo aqui, tá? Num pós-operatório também tem a mesma coisa do pré. Lembra que do pré que eu falei que tem o mediato e imediato? Então, no pós também tem, tá? Então, o pós-operatório ele vai iniciar a partir da saída do cliente na sala de operação, né? Que vai até sua total recuperação. Só que aí o pós-operatório ele se divide em imediato e imediato, tá? Então, o imediato é até as 24 horas, né? Posteriormente à cirurgia. E o pós-operatório imediato, após as 24 horas, que vai até 7 dias após a cirurgia. Aí você também tem o polo tardio, que é 7 dias até o recebimento da alta. Ou seja, uma semana depois que ele teve alta, ele ainda está em pós-operatório tardio, tá? Então, vou fazer aqui essa observação com vocês aqui, né? Lembrando para vocês, gente, que o que vocês têm que entender, na banca de concurso, ele vai fazer assim, tá? Eles vão pegar assim, cuidados de enfermagem, claro que você sabe que os cuidados de enfermagem tem um trans com intra e tem um pós-operatório. Só que vocês têm que entender o seguinte, que lá no pré-operatório tem os cuidados, a preparação, o planejamento da cirurgia, tá? Que é justamente o imediato. Assim, o que eu gosto de dar uma dica para as pessoas, mas o que que é imediato, o que que é imediato, para você não confundir, tá? Então, vocês podem fazer assim. Vocês podem pensar, o imediato e, para mim, ó, imediato, imediato. O imediato é que está mais próximo de mim, tá? E o imediato está mais distante. Então, olha, imediato, distante e perto, tá? Então, no pré-operatório, o que que vai acontecer? Paciente recebeu o diagnóstico, paciente sabe que vai fazer cirurgia? Ok, vamos planejar. Então, ele vai correr atrás de sangue, ele vai correr atrás de medicamento, exame, tudo que for necessário para deixar tudo bonitinho no dia da cirurgia, certo? Aí o que que acontece? Nesse período todinho que ele está, até ele decidir, né? Decidiu, ok? Até ele ir lá no hospital, até ele se internar, que é um dia antes, ele tem um dia antes, né? Aquele exemplo que eu dei de hoje, por exemplo, né? Digamos que um dia antes ele deixou tudo bonitinho, aí ele se interna. Vamos dizer que a cirurgia, vamos dar um exemplo de hoje, tá? Vamos dizer que a cirurgia é amanhã. Amanhã de manhã a cirurgia dele. Então, tudo que ele planejou da sua cirurgia até ontem é pré-operatório imediato. Hoje, que é 24 horas antes da cirurgia, tá? Já é o pré-operatório imediato, ok? Então, quando ele se entra, né? Ele se interna no imediato, o que que a enfermagem vai fazer? Vai preparar ele para a cirurgia, né? Vai ver se os exames estão tudo ok, vai pegar uma punção de grosso calibre, nada de pegar gel pequenininho, tem que pegar um gel grosso, grande calibre, porque ele vai receber grandes infusões lá dentro do centro cirúrgico, tá? Aí você vai ver a questão, além do exame, você vai orientar quanto jejum. Se for preciso esvaziar o intestino, vai esvaziar, que é você fazer o enema, o flitenema, a lavagem, entendeu? Se for, vai também preciso colocar um esvaziamento, vai esvaziar a bexiga dele, não pode ir para cirurgia com a bexiga cheia, entendeu? Aí você pode fazer um cateterismo? Pode, o enfermeiro passa e o técnico auxilia. Então, esses aí são os cuidados pré-operatórios. O paciente sai do centro, lá da clínica cirúrgica e vai lá para o centro cirúrgico. Chegou lá no centro cirúrgico, o enfermeiro recebeu o paciente junto com o seu técnico, ele vai olhar os exames, vai saber se está tudo ok, vai saber se está de jejum, vai saber se está com prótese, então ele vai olhar tudo isso, tá?
Quando o paciente chegou, tá ok, então vamos encaminhar ele lá para a sala de cirurgia. Chegando lá na sala de cirurgia, tem um técnico que é o circulante, né? O técnico ele tem responsável para olhar como é que está essa sala, ok? Vai posicionar o paciente na posição, tá? Cirúrgica, qual é a cirurgia, digamos que vai ser uma cirurgia de apendicectomia ou a colestectomia, por exemplo, vai deixar o paciente de decúbito dorsal e vai fazer todas aquelas preparações. Só que existe um período, que é nesse período que ele entra no centro cirúrgico, até ele sair da sala de cirurgia, é conhecido como transoperatório. No meio desse transoperatório, existe um período, tá? Que é justamente o intraoperatório, que corresponde o início da anestesia até o término da cirurgia, tá bom? Então, porque a gente sabe que primeiro vem o anestesista, depois vem a cirurgia, tá bom? A cirurgia começa muito depois, que ninguém vai operar um paciente sem anestesia. Lógico, né, gente? Pela fé, né? Então, a gente vai pegar o paciente, né? Vai posicionar ele lá, no, lá na mesinha, lá na mesa cirúrgica, bonitinho, tá bom? Aí vem o anestesista que vai iniciar, entendeu? A anestesia. Iniciou, vamos dar um exemplo. Começou às 7 horas da manhã, um exemplo, tá? E aí deu anestesia. Aí vamos dizer que a cirurgia terminou lá para as 8h30 da manhã, tá bom? 8h30. Aí terminou a cirurgia, vem o anestesista, vai reverter aquele quadro, né? Vai, se ele for uma anestesia geral, ele vai retirar, né? Vai voltar. Se for uma hack, ele vai ter que esperar esse efeito. Aí, então, o que que acontece? Ele encerra ali, né? E aí o paciente sai da sala cirúrgica, né? E vai para onde? O paciente sai da sala cirúrgica e vai lá para a sala de recuperação pós-anestésica. Quando ele vai lá para a sala de recuperação pós-anestésica, aí ele começa o quê? O pós-operatório imediato, ó, imediato perto de mim, tá? Imediato. Então, esse imediato, ele vai passar 24 horas, né? Depois que esse paciente está lá na sala de recuperação pós-anestésica. Começou o pós-operatório. E aí, quando chega lá na sala de recuperação pós-anestésica, o enfermeiro e o circulante só pode liberar ele se ele que tiver dentro dos critérios, tá bom? E esse critério justamente é o quê? Como é que estão os sinais vitais, se estão estáveis? Vai fazer a escala de aula que Cooley, porque tem que ficar maior de que 9 para poder ele ser liberado lá para o bloco cirúrgico. Tem que saber como é que está o nível de consciência dele, se ele está respondendo, se ele está bem. Depois que passar por todo esse período, ele vai lá para o leito dele. E aí, o que que acontece? Nas 24 horas após a cirurgia, é o que a gente chama de pós-operatório imediato, entendeu? Aí passou das 24 horas, já começa o imediato, e aí passou dos 7 dias, é o pós-operatório, tá? Que é o pós-operatório, a gente chama de mediato tardio, né? Então tem gente que pensa assim, ai, minha cirurgia foi uma semana, os pontos, né? Já tá tudo sequinho, já está fechado, mas você ainda está em processo ainda de cicatrização, ainda está no pós-operatório, entendeu? Então, só para ficar atento, tá? Pré-operatório, transoperatório com intraoperatório e pós-operatório, tá bom? Então, não vamos esquecer deste detalhe, tá? Então, vamos seguir. Ainda tenho aqui alguns minutinhos, que é que já a plataforma aqui já me deu alguns minutinhos, que é onde a gente dá uma paradinha para tomar uma água, que eu esqueci de trazer minha água aqui. Preste atenção, né? Bora lá. Então, aqui ficou claro, né? Porque uma das formas que a gente tem que ter muito cuidado no pós-operatório, gente, é o seguinte: se minha opinião, eu acho que o pós-operatório ele precisa de um cuidado muito maior, porque é que vem as complicações, tá? Na pós a cirurgia. O paciente pode reclamar de dor, né, na FO, na ferida operatória. Ele pode reclamar, né, que foi uma cirurgia geral, por exemplo, uma dor na laringe por conta do tubo, né? Pode sentir náusea, vômito, vai ter retenção urinária, entendeu? Pode ter uma flebite. E aí, você sabe, né? Paciente, depois que acabou a anestesia, tem que estimular ele a deambular para não ter complicações nem respiratória, nem circulatória. Então, esses cuidados têm que estar muito bem definidos, tá? Quando chega na assistência de enfermagem, na recuperação pós-anestésica, né? Tem um período de recuperação, que você sabe que o paciente, né, dependendo da anestesia, se for anestesia que ele fez uma raca, uma peridural, vai demorar um pouquinho para ele retornar, né? E aí tem muitas vezes o paciente ele volta meio sonolento, tá todo dopado, né?
por conta das medicações, os reflexos eles estão diminuídos, tem alguns protetores também, né? Então, a enfermagem ela tem que voltar na individualidade de cada paciente, desde a admissão até a alta da unidade. Então, o cuidado perioperatório desse paciente vai desde o início até o fim, tá? Então, esse é o cuidado que nós temos com relação ao paciente pré-operatório, né? Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, foi demais agora. Ixi, Maria, já deu até um gabarito. Foi. Ah, não, gostei não, ó. Já está tendo um gabarito aqui, preste atenção. Como diz o povo, deu uma bugada. Não vale, ninguém viu, viu? Por favor, deleta. Senão não tem graça, né, gente? Ai, Senhor. Não, a gente, tem hora que a máquina, né, ela é terrível, né? Deixa eu voltar bem aqui para vocês. Agora vamos iniciar aqui. Sim, nós terminamos no cuidado, né? Tem assistência, tá. Aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre. Tem um assunto que cai muito com relação à cirúrgica, é a área de zoneamento, tá? Essa área de zoneamento aqui, gente, é justamente o que que é uma área restrita, né? O que que é uma área semi-restrita e uma área não restrita, tá? Ó, memoriza isso, tá entendendo por quê? Porque, gente, eu já vi, tá? Eu já vi, certo? Questões de concurso que fala sobre o zoneamento do centro cirúrgico, tá? Então, o que que você tem que saber sobre a área restrita, semi-restrita e a não restrita, tá? Bom, vamos começar no início, que é a área restrita, que é justamente essas áreas que elas são muito ascéticas, têm uma rigorosidade muito grande na limpeza, na higienização, entendeu? Tem que ter roupa privativa e usar máscara. Então, essa é na própria centro cirúrgico, a própria sala de cirurgia, entendeu? Que ali é a área restrita. Então, tem materiais estéreis, né? Onde ocorre a cirurgia, não pode ter nenhuma contaminação, o mínimo, na verdade. Então, área restrita são áreas que têm que ser com áreas, elas são bem restrita mesmo. Então, assento cirúrgico, ou seja, lá a sala de cirurgia já é uma área, tá, que é restrita, viu? Outro aqui é a área semi-restrita, que aí o tráfego é limitado de pessoas no setor, também usa uma roupa privativa, mas nesse caso, assim, são os corredores do centro cirúrgico, né, a sala de recuperação pós-anestésica, a guarda de material. Aí lá do centro cirúrgico tem uma copa, tem uma prescrição, né? E porque a circulação existe de pessoas, mas o fluxo não é tão grande, né? Porque na área restrita não tem tanto fluxo, não pode estar todo mundo entrando lá dentro, não. Então, quem já passou por centro cirúrgico, por exemplo, na sua graduação, sabe que são setores que requer muito pouco circulação, tá? E aí nós temos a área que é a área não restrita, que é a área de circulação livre, tá? Então, pode usar até roupa comum. Mas que lugar é esse? Ah, o vestiário, tem um corredor de entrada, tem área administrativa lá do centro cirúrgico, não precisa você estar usando uma roupa privativa, usa se quiser, né? Mas não é tão obrigatório porque a circulação é bem livre, tá? Então, não esquecer, área tá restrita, não pode ter muita circulação. Exemplo, centro cirúrgico, né? A própria sala cirúrgica, né? E aí, a semi-restrita, ela é dentro do centro cirúrgico, mas não é a sala de cirurgia, mas são corredores, sala de recuperação pós-anestésica, entendeu? E essa não restrita são locais como vestuário, corredor de entrada, área administrativa, tá? Então, ficar aqui, né, essa observação, tá? Bom, antes da gente iniciar isso aqui, tá? A gente vai dar um intervalozinho, né? Hora de beber uma água, tá? Vai beber uma água, você, né? É, vou